Não é um avião, não é um helicóptero, não é um pássaro, é a aula do professor Anderson! Olá pessoal do 7º ano, vamos começar mais uma aula e nesta aula iremos aprender sobre as potenciações, ou seja, vamos aprender sobre potências. Vamos lá! Potenciação. A potenciação é a quinta operação e foi criada para facilitar a representação e cálculos com números grandes. Exemplo: 5 milhões pode ser escrito 5 vezes 10 elevado à sexta potência, ou 1 bilhão, 1 vezes 10 elevado à nona potência. Potenciação. Vamos para os termos da potência. 5 é a nossa base de azul e 3 é o nosso expoente, sendo o nosso resultado de verde 125. Estes são os termos da potenciação. Agora vamos para as propriedades das potências. Produtos de uma potência de mesma base. A base é 2, está de azul. 2 vezes 2. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 4. Repete a base e soma os expoentes. Ou seja, 2 elevado a 6 é o nosso resultado. Exemplo: Agora vamos para a explicação de produto de uma potência de mesma base. Ou seja, eu tenho uma multiplicação de bases iguais. Aqui no caso eu tenho 4 e 4. O que eu faço? Eu irei repetir o número 4 e vou somar os meus expoentes. Quanto que é 3 mais 5? É o que você pensou, é igual a 8. Ou seja, a multiplicação da potência 4 elevado a 3 vezes 4 elevado a 5 é igual a 4 elevado a 8. Quociente de uma potência de mesma base. 4 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 2. Repito a base e subtraio os expoentes, ou seja, tenho 4 elevado a 1. Vamos ao exemplo. exemplo, Agora vamos para o quociente de uma mesma base. Ou seja, quando eu tenho uma divisão com números iguais, ou seja, a mesma base, e tenho os expoentes, o que eu faço com ele? Então vamos lá. Eu tenho as bases iguais, posso fazer o quê? Repetir esta base. E o que eu faço com os expoentes? Quando tiver quociente, ou seja, divisão, eu faço uma subtração. Quanto que é 4 menos 3? É isso, galera. 1. Então, o quociente de uma mesma base, eu pego os meus expoentes e subtraio, tá bom? E coloco em cima desta base. Potência de potência. Neste caso, eu tenho 3 sendo elevado a 2 vezes o 4. Ou seja, tenho uma base e 2 expoentes. Vamos ao exemplo. exemplo, Pessoal, agora quando eu tenho uma potência de potência, ou seja, eu tenho a minha base, tenho o número elevado, meu expoente que é 5, e tenho outro expoente. Então eu estou fazendo o quê? Quando isto acontecer, eu tenho que multiplicar os meus expoentes. Ou seja, 5 vezes 6, que é igual a 30. E o que eu faço com esta base? Eu irei repetir a base e colocar o expoente. 5 elevado a 30. Casos especiais. Toda base elevada a zero é igual a 1. Exemplo: 4 elevado a zero é igual a 1. Toda base elevada a 1 é igual a ela mesma. 5 elevado a 1 é igual a 5. Potência com números inteiros. Nas operações com números positivos e expoente positivo, o raciocínio continua o mesmo e sempre será um número positivo. Quando o expoente é par e o sinal é negativo, ele terá um resultado positivo. Exemplo: 4, menos 3 elevado a 4, mais 81. Menos 3 elevado a 3, menos 27. Vamos ao exemplo. exemplo, E agora iremos para potência com números inteiros. Então vamos lá, exemplos com números negativos. Quando eu tenho número negativo e o meu expoente é ímpar,
sempre será um número negativo. Olha aqui, menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 4. Muito bem, 16. 16 vezes 4, 64. Então eu tenho menos 64. Agora vamos para menos 4 elevado por um número par. Ou seja, o número par é o meu expoente aqui, ó. Eu elevei 4 vezes. Então, ó, menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais vezes mais, ou menos vezes menos, mais vezes menos vezes menos, mais. Vamos lá, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, 64 vezes 4, 256, ou seja, eu tenho mais 256. E vamos relembrar mais uma situação: potência numa fatoração. A decomposição de números é feita através de números primos e depois podemos representar esta fatoração usando potência. Como no exemplo, 12 sendo fatorado, eu encontro 2 elevado a 2 vezes 3. A nossa próxima aula agora será radiciação. Iremos começar com este conteúdo na próxima semana.